Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós leremos dos versículos 1 ao 11. Assim que você for achando o texto, por gentileza, se coloque de pé. Todos já acharam? Amém. Com atenção e reverência, leamos a palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por chegarmos hoje à quarta ministração acerca dos 5 solas, relembrando aquilo que nos é tão especial e tão fundamental acerca da reforma protestante. Que não seja mais um outubro de meditações simplesmente, mas que a cada terça-feira, de fato, nós sejamos relembrados de verdades essenciais, para que nós possamos permanecer firmes no Evangelho e te glorificando com as nossas vidas. Nos ajuda nessa noite a compreender que fomos salvos e justificados somente pela fé. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, um dos pontos levantados pela reforma protestante era sobre como o pecador era justificado diante de Deus. E a contestação de Lutero foi que a justificação era um ato, mediante o qual Deus fazia com que Deus fazia através de Cristo com que nós fôssemos justificados dos nossos pecados. E esse ato é mediante a fé somente, sem as obras do pecador e sem a mediação da igreja. E esse ponto veio a ser chamado de sola fide, ou somente a fé. Um dos estandartes da reforma protestante. É assim que nós devemos lembrar dele. E como foi bom esse ano poder estudar os estandartes da reforma protestante, uma das cadeiras da minha especialização de teologia reformada. E estandartes da reforma protestante, se você lembrar o que é um estandarte, é uma bandeira. E nós, enquanto crentes, precisamos levantar a bandeira do Evangelho e, por que não dizer, de cada uma dessas questões que nós estamos estudando. Levantar a bandeira, sim, de que nós somos justificados pela fé somente. Não tem a ver com nossas obras, não tem a ver com a mediação da igreja. Não é porque você é bom que você foi salvo, não é porque você frequenta a igreja que você foi salvo. Mas aqui
quando falamos que a Reforma Protestante traz isso como um estandarte e Lutero contesta a questão da justificação como sendo um ato de Deus, nós precisamos perceber que a diferença estava apenas na palavra somente. Então Lutero vai falar sobre justificação pela fé somente. E por que não trabalhar contrariamente ao restante da ideia que a Igreja Católica tinha? Porque a Igreja Católica de forma alguma negava a fé em Cristo como necessária para a salvação. Então a Igreja Católica crê na justificação pela fé. Isso não é dificuldade para ela. Porém, a questão é como essa justificação se dá. É a maneira pela qual ela se dá. E nós precisamos sim estabelecer que é pela fé somente. Esse somente faz toda a diferença. Às vezes a gente diz, uma palavra numa frase faz diferença, uma letra faz, imagina uma palavra inteira. A justificação no catolicismo, em linhas gerais, a Igreja Católica, nessa época medieval, ensinava que a justificação era um processo que acontecia durante todo o tempo da vida do fiel. Então, a partir do momento que ele nascia, ia se desenvolvendo, ele ia sendo justificado, iniciando pelo batismo, quando ele era ainda bebezinho, e se seguindo pela prática dos sacramentos, que nós já sabemos que na Igreja Católica Apostólica Romana são 7. Eu não vou citá-los porque a gente gastaria muito tempo só citando, quando não são os sacramentos nos quais nós cremos. Nós cremos em apenas 2. Quais são eles? Batismo e a ceia. Um que é requisito para o outro. E aí veja só, eles em tudo isso precisavam da mediação da igreja. Ou seja, para ser batizado, você precisa da mediação da igreja. Para a prática dos sacramentos, você também precisa da mediação da igreja. Então a justificação para o católico apostólico romano se dá pela mediação da igreja. Só que também para a prática dos sacramentos é necessário que você esteja em dia com sua vida cristã. Então é sacramentos mais obras. Então, se a gente for olhar bem direitinho, a justificação para eles é um processo e que se dá de 3 maneiras. É pela fé, mas é também por obras e é pela mediação da igreja. O conceito católico então confunde o que se entende por justificação com santificação. A gente sabe que a santificação é sim um processo. Nós estamos nos santificando dia após dia e dependemos não da igreja para a nossa santificação. Inicialmente, nós dependemos do auxílio do Espírito de Deus que habita em nós para nos alertar quanto ao perigo do pecado e buscarmos a santificação todos os dias da nossa vida pela palavra de Deus. Mas é óbvio que a parte da igreja visível, dificilmente continuaremos lutando contra o pecado e buscando a nossa santificação. Então, a igreja é essencial à santificação ou à justificação? Não necessariamente. Mas é importante que aquele que foi salvo entenda que a igreja é sim um fator importante para a manutenção desse seu processo de santificação. O católico dependia do ensino, da fé no ensino da igreja. Tanto é que existe a frase: fora da igreja não há salvação. Essa frase você não escuta aqui, você escuta nos locais que praticam o catolicismo apostólico romano. Então o católico dependia da fé no ensino da igreja para receber a graça de Deus por meio dos sacramentos. É interessante que até hoje, quando nós estamos observando, e aí me permita aqui um parênteses, Campina Grande é uma cidade cuja televisão local, os canais locais, são quase que majoritariamente católicos. Não sei qual é a região que você mora, a minha não pega nenhum não, mas tudo bem. Mas se você mora num local que a antena digital pega perfeitamente, você vai ter Canção Nova, TV Aparecida, TV Pai Eterno e assim por diante, né? Rede Vida 23.1, 23.2, 23.3, e quanto mais tiver, mais o sinal vai chegar.
E interessante, a avó de minha esposa é muito católica. E a última vez que nós fomos lá, ela estava assistindo uma missa, 3 e pouca da tarde, na TV Aparecida. E muito interessante porque na hora da Eucaristia, como eles assim chamam, eles dizem: já não é mais o pão, mas agora o corpo de Cristo dentro de mim. E pegam um cálice e dizem: já não é mais o vinho, mas sim o sangue de Cristo derramado sobre mim. Meus irmãos, essa doutrina chamada de transubstanciação, que ainda é defendida por eles, não é bíblica. Porque o ato desse sacramento para nós, a ceia do Senhor, é um ato memorial. O pão não vira o corpo de Cristo, o suco de uva não vira o sangue de Cristo, mas nos faz lembrar do sacrifício de Cristo, do seu corpo moído pelas nossas transgressões e do seu sangue vertido por conta das nossas iniquidades. Essa é a nossa realidade de vida cristã. Nós não recebemos a graça de Deus simplesmente por meio dos sacramentos, mas eles são apenas alguns dos meios de graça. Mas a graça que nos salva não vem por meio deles. Ou seja, você não é batizado para ser salvo, mas você é salvo e aí você é batizado. Perceba que Marcos 16:15 nos diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O batismo não é indispensável à salvação, a fé sim. Por isso que hoje nós não estaremos falando somente o batismo, e sim somente a fé. A Igreja Católica não negava que Deus justifica o pecador e lhe dá a vida eterna. O problema é a maneira como a justificação acontece para eles. Perceba como esse processo todo se dá. No batismo, que é com água benta, o pecador recebia a graça infusa de Deus. Nós temos uma graça que recebemos. Na realidade, nós somos alvos de 2 graças. Quais são elas? A graça comum e a graça especial. A graça comum, já diz o nome, ela é comum a nós e a qualquer ser humano na face da terra. Mas a graça especial é aquela que Ele coloca sobre a vida, derrama sobre a vida daqueles que são chamados pelo seu nome, daqueles que foram escolhidos para ser seu povo. É a graça recebida pelos eleitos. Não é graça infusa de Deus. E essa graça haveria de acompanhá-lo durante toda a vida, para ajudá-lo a praticar o que era necessário para obter a justificação plena no final. Mas aí me diga uma coisa: a justificação que é garantida por Cristo na cruz do Calvário não já é plena, não? Os nossos pecados não foram perdoados na cruz do Calvário? Nós não podemos andar triunfantemente pela terra por sermos novas criaturas? Nós não temos confiança e certeza da nossa salvação? Então não vai ser no final. Nós já somos justificados. No final é a glorificação. Veja outra partezinha aí de equívoco da Igreja Católica. Com base nessa graça, o pecador participava com fé dos sacramentos da igreja. E mesmo após a morte, o católico continuava a depender da igreja, porque ele poderia receber a remissão ou diminuição dos seus sofrimentos no purgatório, mediante as missas de 7º dia oferecidas em seu favor, ou, que já foi citado aqui em outras ministrações, pelas indulgências, um perdão concedido pelo Papa para os que estivessem no purgatório, para que pudessem sair de lá mais rapidamente. Mas aí Lutero descobre algo no meio disso tudo. Muito católico, devoto fiel. Lutero não era um rebelde, Lutero era católico, devoto fiel. Monge de que ordem? Agostiniana, estão lembrando, graças a Deus. Lutero descobriu então, estudando a carta aos Romanos, que nós lemos agora há pouco, capítulo 5, que o pecador é justificado diante de Deus pela fé somente, e não mediante obras que ele mesmo fizesse, ou pela mediação da graça de Deus através dos sacramentos.
A leitura inicial foi de Romanos 1,17. Ouça o que disse esse texto. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé, através da fé, por meio da fé. A descoberta de que o pecador é justificado pela fé somente levou Lutero e outros reformadores a rever os seus conceitos, o ensino, a prática da Igreja Católica, tendo agora o que como base? A Bíblia. É a partir desse momento que esses escritos aqui começam a chegar às mãos das pessoas, porque elas não eram permitidas o acesso. Mas é interessante quando nós realmente nos apropriamos dessa escritura, o quanto nós somos esclarecidos acerca de quem Deus é, o que Ele fez por nós e o que Ele continua fazendo, o que Ele continuará fazendo durante toda a nossa vida e como nós devemos proceder durante a nossa passagem por essa terra. A justificação pela fé, então, tem outros contornos para aqueles que são reformados. Em primeiro lugar, a justificação para os reformados é entendida como um ato declaratório de Deus. Não é um processo. Não começa no batismo e vai até o dia final. Não é algo que você vai caminhando através da vida, sendo abastecido pelos sacramentos e a cada momento que você vai participando com fé deles, você vai se tornando capaz de vencer o pecado. Não. A justificação pela fé é um ato declaratório, ou seja, o pecador é declarado justo. O pecador não é justo em seu interior. Quando nós fomos encontrados por Deus, nós não éramos justos, mas Ele nos declara justos a partir do momento que a justiça de Cristo é imputada em nós. E é um ato judicial. Por quê? Porque o pecador é tornado justo mediante a imputação da justiça de Cristo e o perdão dos pecados. Ou seja, ele é absolvido diante de Deus a partir do momento que Cristo se sacrifica por ele. Romanos 5, versículo 1 e 2 que nós lemos: tendo sido, pois, justificados pela fé, o que acontece conosco? Nós temos paz com Deus. Nós podemos chegar diante de Deus, não mostrando as nossas mãos sujas de pecado, mas entendendo que no nosso lugar estão as mãos ensanguentadas de Cristo, que levou sobre si os nossos pecados. A nossa confiança não é nas próprias obras, na própria bondade, no próprio entendimento, na própria condição. São os méritos de Cristo. É isso que nos faz chegar confiante diante de Deus e dizer: eu estou me apresentando como teu filho, como teu servo. E a única coisa que eu tenho, e é muita coisa, é a justiça do teu filho. Nós podemos chegar dessa maneira porque os nossos pecados de fato foram perdoados, e em momento algum das nossas vidas eles serão lançados em rosto novamente. Quem faz isso não é o Senhor, quem faz isso é o adversário das nossas almas. Ele fica nos lembrando das nossas falhas, os nossos calos, onde o sapato aperta, onde nós temos dificuldades de permanecer íntegros e fiéis a Deus. Mas o Senhor não se lembrará mais daquilo que nós cometemos, e nenhum pecado que nós cometermos após esse momento será para a nossa condenação eterna, apenas para nos lembrar que nós ainda somos pó e Ele continua sendo Deus, e que eu preciso depender dEle e não de mim mesmo. É interessante que de vez em quando acontecem coisas para a gente que parecem não ter nada a ver com isso, com esse contexto, mas tem. Coisas maravilhosas vão acontecendo na nossa vida e a gente parece que às vezes, por receber tanta resposta de oração, deixa de agradecer mais a Deus.
E aquilo vai se tornando uma coisa tão corriqueira que parece que não tem tanto valor assim cada conquista que a gente tem. A gente agora não agradece mais pelo pão de cada dia, porque tem demais na geladeira. A gente não agradece pelo transporte, porque conseguiu comprar um carro zero. A gente não agradece mais pelo teto, porque agora a gente tem uma casa lá no Alphaville. A gente não agradece mais por uma viagem de férias a João Pessoa, porque agora a gente quer uma viagem para o exterior. A gente não se contenta mais com 2 salários mínimos para manter a nossa casa, porque a gente quer fazer um concurso que vai nos pagar o teto do salário dos deputados federais, do STF, 40 mil reais por mês, com mais vantagens, sempre querendo mais, e parece que nunca é suficiente, quando a gente deveria apenas se satisfazer em Cristo. E aí, quando acontece alguma coisa de ruim, no instante a gente lembra de Deus, e a gente vai para os pés dele e diz: Senhor, mas estava indo tudo tão bem. Sabe por que as coisas ruins acontecem? Os deslizes acontecem, o pecado acontece na nossa vida, para a gente não se acomodar, para a gente ser chacoalhado e dizer assim: olha, você não é absolutamente nada, você é pó, você não vai vencer sozinho não, sem Deus você não dá um passo para a sua frente. É meio que no popular, o pecado nos diz assim: baixe a bola, porque quem manda continua sendo o Senhor dos Exércitos, e você tem que se dobrar diante dele. Não fique com o nariz empinado, não levante o queixo, você não é dono da sua vida não. E como é bom isso acontecer. Não é bom que a gente peque, mas é bom a gente saber quem é e continuar respeitando Deus por quem Ele é. Cada coisa no seu devido lugar, cada pessoa na sua devida função. Nós temos paz com Deus porque nós fomos justificados pela fé. Quem fez isso por nós? Por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua no versículo 2: por meio de quem? Por meio de Cristo, nós obtivemos acesso pela fé a esta graça. Não foram os sacramentos que trouxeram a graça infusa para nós, foi a fé que nos levou a essa graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então essa fé nos leva à graça, na qual agora nós estamos firmes, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque a gente só pode se gloriar na esperança da glória de Deus. Esse ato declaratório e judicial é diferente da santificação, que é um crescimento gradual. Em segundo lugar, a fé é concebida como um ato de confiança do coração e da vontade. Veja o que disse o versículo 3: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. É interessante que se você é acometido por uma doença grave, você faz uma oração, você quer que a primeira dose do remédio faça efeito, você fique bom. Aí a primeira não dá certo, passa 1 mês, 2 meses, aí você faz uma cirurgia, aí você faz outro tratamento, aí você volta para casa, aí cai de novo. O que você vai fazer durante todo esse processo? Se desesperar porque as coisas não estão dando certo, porque o remédio não está fazendo efeito, porque o tratamento não foi eficaz? A tribulação deve produzir perseverança, em nenhum momento murmuração, e sim oração. Seria tão bom que a gente orasse com a mesma perseverança pela nossa vida, pela vida da nossa família e pela vida dos nossos irmãos, como a gente ora para determinadas coisas materiais. É fato que para que a gente comprasse a casa própria, casa própria, 10 anos de casados, praticamente. Aí você vai dizer: eita, orou 10 anos para ter finalmente uma casa própria, né? E vai pagar por 30. Glória a Deus por isso. E que eu esteja vivo para pagar até o final.
Não deixei essa dívida para minha digníssima. Mas é interessante que a gente tenha essa perseverança de 10 anos. Mas para uma pessoa que a gente prega o evangelho, a gente não tem a paciência de 6 meses. Meu Deus do céu, essa pessoa parece que não entra na cabeça dela que ela tem que se converter, ela tem que acreditar em Jesus. É por força? Não, né? É por violência? Não é. É pelo Espírito de Deus. É no meu tempo? Não é. É no tempo de Deus. E quando é no tempo de Deus é perfeito. Mas eu tenho que ter perseverança. Orar todos os dias. Deus está me ouvindo? Parece que Ele não está me ouvindo. 2 anos orando pela mesma coisa, Ele está ouvindo. E Ele não está se irritando porque você está batendo na mesma tecla, não. Ele está se agradando porque você está sendo perseverante. Porque é isso mesmo que deve ser produzido na tribulação. Perseverança. E a perseverança vai produzir um caráter aprovado. Porque eu não vou sair daquele lugar enquanto as coisas não acontecerem. Não do meu jeito, mas no jeito de Deus. Enquanto eu não me conformar com a palavra dEle, com a vontade dEle, eu vou estar perseverante na oração. E quanto mais eu oro, mais eu vou me conformando com a sua palavra, que diz que eu tenho que orar sem cessar e dar graças a Ele por tudo, inclusive pelo não da oração. E aí ele continua dizendo que o caráter aprovado vai produzir uma esperança, porque se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo tudo o que Deus fala em sua palavra, o que é que está reservado para mim? A vida cristã ilibada é uma evidência de que eu fui transformado, que eu fui salvo, que eu fui justificado pela fé. Então quer dizer que o que me espera é a glória. O que me espera é novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E ele diz que essa esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor nos nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem dá essa certeza, quem todos os dias testifica no nosso coração que nós somos salvos de fato? O Espírito. De fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos pecadores, o que aconteceu? Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E aí, de todo o coração, nós cremos nele, porque Ele nos amou quando nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer a Ele. E não foi nada que nós tínhamos para oferecer, ou que nós tínhamos em nós mesmos, que o fez ter misericórdia de nós, ou ter mais amor por nós. Nós temos hoje essa vontade de servi-lo, porque a fé foi colocada no nosso coração. Isso é um contraste muito grande com essa crença teórica de submissão à igreja romana, uma submissão que é cega. Eu tenho que fazer tudo que a igreja diz. Se a igreja diz que eu comendo a hóstia eu vou ter graça, eu vou comer a hóstia. Se a igreja diz que receber o cálice da mão do Padre vai me fazer ter graça, eu vou atrás disso. Se a igreja diz que quanto mais eu doar, as moedinhas vão caindo ali na caixa das almas, no ofertório, e quanto mais elas caem, mais tempo eu vou ter de desconto no purgatório, é isso que eu vou fazer. Toda a economia da minha vida vai ser para isso, porque eu não quero passar muito tempo no purgatório. E se eu puder fazer isso pelos meus parentes que já se foram, vou batalhar para isso também. E sabe quantas vezes esse sacrifício todo vai funcionar? Nenhuma. Primeiro, porque não existe purgatório. Segundo, porque uma vez morto sem Cristo, morte eterna. Uma vez morto com Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Não tem meio termo, não tem segunda chance, não tem repescagem. Ou é uma coisa, ou é outra. Em terceiro lugar, os reformadores seguiram o ensino do apóstolo Paulo, especificamente em Romanos e Gálatas, enquanto os católicos apelaram principalmente para Tiago 2, 17, 26. Só que a gente é experiente na palavra o suficiente para saber que Tiago não é contrário à fé, muito menos Paulo é contrário às obras. A gente compreende que a fé sem obras é morta. Então eu tenho que ter fé, e essa fé me levará a ter obras.
Por quê? Porque naquele mesmo texto que nós já citamos aqui, que diz que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie, diz também que nós fomos salvos para boas obras, para a prática de boas obras, que foram de antemão preparadas para que nós andássemos nelas. Então é preciso ter fé que Cristo me salvou, e essa fé vai me fazer ser operoso, produtivo para a glória dele. A solução é fornecida pelo próprio Paulo, quando em Gálatas 5,6 ele diz: em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem algum valor. Lembre-se, a circuncisão para nós hoje, batismo. Nem a incircuncisão. Não é o fato de você ser ou não batizado, mas a fé que opera pelo amor. Meus irmãos, o que é que significa sola fide? Somente a fé. E a gente pode entender de duas formas. Primeira forma, positiva. O pecador é justificado dos seus pecados mediante a fé em Jesus Cristo. A justificação é um ato de Deus, pelo qual ele imputa ao pecador que crê a própria justiça de Cristo, de forma que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Em que momento ocorre essa imputação de justiça ao pecador? Na morte vicária de Cristo na cruz. Veja o que aqui nos diz Romanos 5, 7 e 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Nesse exato momento a sua justiça passa para nós, para todos aqueles que foram dados ao Filho pelo Pai na eternidade. Não é simplesmente uma teologia paulina, é uma teologia joanina também. Você vê isso aqui no Evangelho de João, a teologia bíblica. E é uma das coisas que eu gostaria de frisar muito nessa noite, meus irmãos. Nós não estamos simplesmente estudando teologia reformada porque é mês da reforma protestante. A teologia reformada é a teologia bíblica. Os valores que a reforma resgata são os valores bíblicos. É o centro do Evangelho que estava sendo esquecido e deturpado pela igreja que monopolizava o conhecimento daquela época. Mas ela também pode ser entendida negativamente. Como assim? A expressão significa que essa justificação é feita por Deus somente por meio da fé do pecador e não por suas obras. Então eu entendo que sim, é por Deus que me declara justo por meio da fé, mas não tem nada a ver com minhas obras. Não tem nada a ver em praticar os sacramentos católicos, ou ser caridoso, ou dar esmolas, ou venerar santos, ou peregrinar para locais santos, ou simplesmente ter uma vida reta, honesta e justa. Por quê? Porque você vai conhecer muita gente que não é salvo na pessoa de Cristo, tendo vida reta, honesta e justa. E aí você vai dizer aquela velha frase que eu já citei aqui algumas vezes: mas fulano é tão bom, ele só não é crente, ele só não crê em Cristo. Ele é tão inteligente, mas ele só não crê em Deus. Ele é ateu, ele é agnóstico. Então ele não é inteligente não. Quem é inteligente crê em Deus. Quem é inteligente crê no homem que subiu ao madeiro para levar os seus pecados. Quem é inteligente crê naquele que não vê, mas sente, naquele que não toca, mas que faz tudo por nós. Isso é inteligência. E para isso não precisa ter PhD, não precisa ter diploma, precisa ter o Espírito de Deus, precisa crer que foi justificado pela fé somente. O sola fide exclui o esforço pessoal, e é impressionante que parece que tem algumas pessoas ainda na igreja evangélica brasileira, falar dela porque eu não faço parte de outra, que fica com raiva quando a gente fala sobre isso, porque parece que quer se esforçar, e eu não vou fazer nada, eu não contribuo com nada. Você pode obedecer,
Mas isso não faz você ser salvo. Isso faz mostrar que você é salvo. A sua obediência não traz salvação. A salvação traz o senso de obediência. Excluir esforço pessoal é ótimo a gente ter isso. Isso é confortador. A gente não deve ter raiva dessa doutrina. A gente deve ter esperança e cada dia mais convicção. Porque se dependesse de nós, nós não seríamos justificados. Nós não seríamos salvos. E nós não estaríamos nos santificando ou buscando essa santificação a duras penas todos os dias. Ou me diga que você estava 100% certo de que a coisa mais importante de hoje era estar aqui. Você estava 100% convicto de que apesar do cansaço, você deveria estar aqui hoje? Ou se alguém chegasse na sua casa, assim, uma visita inesperada, indesejada, você iria dizer, espera aí que eu vou passar um cafezinho, a gente fica aqui. Qualquer coisa tem no YouTube mesmo, né? Se depender da gente fica deitado. Se depender da gente fica sentado. Se depender da gente, não vai acontecer. Porque a gente desiste fácil. Porque a gente se dispersa fácil. O sola fide exclui também os méritos. Eu posso ser a pessoa mais inteligente, mais rica, mais do mundo. Para usar um adjetivo de 3 letras que engloba tudo isso, mais top do mundo. E mesmo assim ir para o inferno. E o inferno vai ser top para mim também. Porque eu não fiz nada para ser diferente. Méritos humanos não garantem qualquer questão celestial para nós. Tem que ser pelos méritos de Cristo. O sola fide exclui as boas obras, porque boas obras qualquer um pode fazer. E não precisa nem usar o nome de Deus, né? Pode ser uma ONG, faz boas obras e não tem nada a ver com Deus. Exclui as práticas religiosas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui de joelhos até a Virgem dos Pobres lá em Lagoa Seca. A prática religiosa de peregrinação, de humilhação, de contrição, e Deus vai me salvar por isso. Vai? É só pela fé. Os seus joelhos ralados no asfalto quente não garantem a entrada da sua alma na eternidade. Exclui qualquer religiosidade ou qualquer coisa baseada no pecador. O sola fide exclui tudo isso. A base bíblica para isso é o ensino consistente das Escrituras de que o ser humano é pecador, tem uma natureza corrompida pelo mal, está debaixo da condenação de Deus e se inclina a fazer o mal antes que o bem. Sem Jesus Cristo na nossa vida, nós iríamos sempre buscar fazer o mal. Bem pronto correr. E aí ainda tem uma questão muito complicada, porque mesmo justificados pela fé, nós ainda vacilamos. Nós ainda somos pecadores. Esse corpo aqui ainda está recheado de corruptibilidade. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai errar, vai cometer deslizes, e que sejam deslizes, que sejam acidentes. É impossível que alguém alcance mediante os seus esforços o perdão dos seus pecados e se torne justo diante de Deus. Impossível. O que são os nossos melhores atos de justiça, segundo Isaías? Lembram-se? Trapos da imundícia. Serve para quê? Para que haja perdão de pecados e reconciliação com Deus e libertação da sua ira, é preciso ter fé na pessoa de Cristo. Vamos aos 3 versículos finais.
como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. A morte de Cristo na cruz não somente nos justifica diante do Pai, não somente perdoa os nossos pecados, mas nos livra da ira de Deus, que foi totalmente descarregada nele, naquele momento de crucificação. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Em versículo 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós não somos mais criaturas, nós agora somos filhos. A todos os quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós agora podemos também nos gloriar em Deus, porque nós fomos reconciliados com Ele, por meio de Cristo. O que é a fé salvadora? Calvino ensinou muito exatamente o que é fé salvadora. Ela é concedida por Deus somente aos eleitos, aquele que Ele escolheu e predestinou desde a eternidade, e que no tempo próprio chamou através da pregação, pelo Espírito Santo, de maneira irresistível, de forma que eles vieram a crer e assim receberam a imputação da justiça de Cristo. Como resultado, passam a viver uma vida de santidade. Dessa forma, então, Calvino liga justificação e santificação como sendo inseparáveis. Eu não fui justificado pela fé? O que é que eu tenho que fazer agora? Buscar a santificação. Porque se eu não buscar a santificação, eu vou ver a Deus? Ou não? Veja que um texto que mostra para nós justamente isso é Romanos 8, 28 até o 30, onde também Lutero bebeu para esse momento de refazer as teorias que ele mesmo tinha aprendido. Romanos 8, 28 a 30 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, amou, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele ama, Ele predestina, Ele elege. E aí ele diz: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Eu acabei de dizer que eles foram chamados através de quê? Da pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. E ele diz: aos que chamou também justificou. Ele justifica, Ele tira os pecados, Ele perdoa, torna justo diante do Pai, de maneira irresistível. Mas essa aí já foi passada por pastor Rony, foi só a graça. A graça não dá para resistir, porque você não tem como dizer: eu não quero essa graça. Ela vem e arrasta o pecador do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ele diz: e aos que justificou também glorificou, porque a gente sabe que é certo o momento de glorificação, quando tudo isso aqui se acabar. Quais são as implicações práticas, meus irmãos, para que a gente encerre a meditação dessa noite? Para aqueles que creem dessa forma, na doutrina do sola fide, no somente pela fé, na justificação pela fé somente. Quando nós somos justificados pela fé somente, nós encontramos liberdade para a nossa consciência e paz para o nosso coração. Nós podemos ter a certeza de salvação e alegria no nosso Salvador, por meio de quem essa salvação nos foi dada. É a primeira coisa. Nós temos
tranquilidade no nosso coração de que de fato nós somos salvos, de que de fato nós fomos libertos do pecado, ele não mais nos domina, que o adversário das nossas almas não tem condição de nos tocar mais. Uma segunda questão é que a justificação pela fé nos encoraja a viver uma vida santa e reta aqui nesse mundo, baseada na gratidão e no desejo de agradar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós fomos justificados pela fé e não pelas nossas obras, porque não teríamos a menor condição de nos justificar dessa maneira, o mínimo que nós devemos ter é gratidão pelo Senhor. E essa gratidão nos deve levar a uma vida de santidade, com o desejo de agradar a Ele em todas as coisas. Por último, a doutrina da justificação pela fé somente significa boas notícias para os pecadores. Tem muita gente lá fora que precisa encontrar essa verdade, entender essa verdade. Olha, você foi justificado pela fé somente. Por pior que seja a sua vida até hoje, o seu histórico, na linguagem policial, sua capivara pode ser do tamanho do mundo. Deus tem jeito para você. O filho dele sangrou por você. Se você faz parte do plano eterno de Deus, você vai ser glorificado juntamente com todos aqueles que são filhos de Deus. As pessoas precisam saber que essa doutrina é boa notícia para elas, mas não somente para os pecadores, mas também para pessoas que sabem que jamais alcançarão um padrão moral diante de Deus. Meus irmãos, por mais que a gente estabeleça determinadas questões humanas, para dizer, se eu fizer isso eu vou ser mais santo, se eu cumprir essa meta eu vou ser mais santo, se eu fizer isso aqui, ou se eu conseguir estabelecer esse padrão aqui, então aí eu posso dizer que eu de fato fui justificado por Deus. Por mais que a gente faça tudo isso, a gente não vai conseguir chegar a um padrão moral que diga assim: pronto, agora eu consegui, agora eu sou realmente a pessoa mais santa do mundo. Não existe isso. Todos os dias a gente tem que se consertar diante de Deus. Todos os dias a gente tem que pedir a misericórdia de Deus conosco, para resistir às tentações do maligno. Todos os dias, se não for a graça de Deus, a gente cai. Todos os dias nós estamos sendo sempre assediados pelo mal, e o nosso coração, que se inclina naturalmente para o mal, vai sendo refreado somente pela presença do Espírito Santo. Não somos nós que estabelecemos um padrão e temos que seguir. É a palavra que estabelece o padrão, e o Espírito nos ajuda a seguir, porque nós somos limitados. Mas essa doutrina é boas notícias para nós, que sendo crentes temos as nossas dificuldades. Temos o nosso telhado de vidro, temos os nossos pés de barro, temos as nossas dificuldades, as nossas incompreensões, os nossos desvios, os dias que a gente não está tão certo assim do que deve fazer, e a gente resvala os pés e acaba dando com a cara na parede. Em outras palavras, a doutrina da justificação pela fé é boas notícias para todos nós, para o mundo inteiro, para os pecadores que ainda não alcançaram a salvação, porque não conheceram a Cristo, porque não foram ainda atraídos pela pregação do Evangelho, e para aqueles que já foram atraídos, mas que continuam sendo seres humanos limitados, continuam dependendo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem nós recebemos a salvação. Espero que você tenha compreendido nessa noite o que foi exposto, e que essa doutrina seja consoladora ao seu coração. Não foi por obras, não foi pela mediação da Igreja Católica Apostólica Romana, foi pela fé.